Eu quero só te interromper, desculpa, porque chegou agora uma informação do Supremo Tribunal Federal, é a manchete principal do UOL. O Supremo decidiu manter Hum. sigilo em investigações sobre acidentes aéreos. O STF decidiu que relatórios de investigação de acidentes aéreos produzidos pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, devem ser mantidos sob sigilo e só podem ser utilizados em ações contra companhias aéreas caso haja autorização judicial. O tribunal manteve proibição por 9 votos a 1. Só o Flávio Dino foi contrário. A ministra Carmen Lúcia não votou porque ela teve que sair no meio da sessão. Tá. O Interessante, Supremo interessante. julgou a ação que questionava mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica. O código prevê que as análises e as conclusões de investigação não podem ser utilizadas como provas em processos judiciais. Foi o entendimento da maioria dos ministros. Bom, Alexandre Sacconi, né, então quer dizer, há uma investigação séria feita pelo CENIPA, ela pode constatar que houve ou não uma falha da companhia e a pessoa, a vítima ali, a família, ainda tem que entrar com uma ação judicial para ter acesso a essas informações? Isso é uma área que eu acho bem importante a gente separar. Uma investigação de um acidente aeronáutico é diferente de uma investigação criminal, ou civil, qualquer outra questão que seja. Se a gente for pegar os relatórios de investigação do próprio CENIPA, não tem nome de pessoas. Não se atribui a culpa a ninguém, às empresas. Somente se diz piloto, idade, características. O nome não consta. Por quê? Não importa o nome, não importa a empresa. O que importa é que não ocorra novamente. Isso é um padrão mundial. Mundialmente você não vê, ocasionalmente um país ou outro não segue essa regra determinada pela ICAO, Organização da Aviação Civil Internacional, e o Brasil não pode ser diferente. E isso é muito importante porque garante a segurança da aviação e eu explico como. Num processo criminal, as Assim, não pessoas ter. não. Desculpe te Claro, interromper. Tudo bem não ter nomes, mas há informações, né? Informações. E quando alguém, por exemplo, um familiar vai pedir uma indenização, essa informação não pode constar do relatório do CENIPA, e aí como é que é? Dificultar o acesso a essa informação. eu não diria que é dificultar, eu digo que é a gente conseguir separar as duas coisas, porque se você precisa de uma concretização, por exemplo, se levou à responsabilização de que a empresa é culpada por um problema, então ela de fato teria que responder. Isso é possível. Juridicamente você pode fazer o pedido, mas não descartando a investigação que é feita pelas polícias, ou eventualmente pela que se corra dentro de um processo. Ela não é bloqueada, é um pouco estranho, mas você consegue ter esse intercâmbio, o que não se pode ser automaticamente. Você tem que ter uma boa justificativa, senão daqui a pouco a gente corre um risco de um funcionário que poderia muito bem chegar e falar: Senipa, eu tive uma informação de um probleminha ali que a empresa decolou com um pneu problemático. Ele não vai querer falar com medo de ser responsabilizado, porque se um policial que não é necessariamente especializado no tipo de investigação aeronáutica, lembrando que você tem que investigar todos os tipos de crime do Código Penal, ele pode chegar e interpretar essa informação da maneira errada e acabar levando a responsabilidade da pessoa que foi fazer uma denúncia pela segurança. E isso, a própria categoria se sente, de uma certa maneira, acuada se você mistura as duas coisas. Então, se for necessário, de fato, você ter uma informação que consta na investigação, diante de uma medida judicial, ela acaba sendo compartilhada, mas isso não deve ser automático, tem que ser um embasamento muito específico e a gente entende, é um problema para as famílias que querem ter seus direitos, querem ter sua justiça, terem esse pleito atendido dessa forma, mas a gente também tem que entender que a investigação ela não busca a retribuição do fator, ela busca que não se ocorra novamente. E para não se ocorrer novamente, você tem barreiras, um padrão mundial, e evitam que isso cause essa confusão e permita um ambiente seguro para quem quiser denunciar, possa denunciar, ou outras questões do gênero. Bom, Sakamoto, é claro que nesse ponto de vista o consumidor acaba um pouco prejudicado, né? Porque, né, por mais que haja essa justificativa e tudo mais, mas é mais uma dificuldade para que as famílias enlutadas ainda tenham que entrar na justiça para ter acesso a informações, para que elas possam ser utilizadas. Entendo perfeitamente. Acho que pode haver até um contraponto e há, como disse o Sacconi. Mas é um dificultador, né, para as Não, famílias. eu entendo perfeitamente a razão que o Saconi coloca, né? Eu acho que existe uma razão técnica para isso. É claro que só que existe uma consequência, né, de que normalmente acidentes aéreos levam muito tempo para você conseguir responsabilizar alguém. Até a impressão até que
em alguns casos, responsabilização até financeira vem antes, mas a responsabilização criminal você acaba tendo muitas vezes chegando no dia de seu nunca, né? Ou demorando tanto que criminalmente pode até prescrever, a depender do crime envolvido, né? A gente sabe que uma série de fatores confluem para um acidente aéreo, normalmente não é um único fator, né? São muitas coisas que confluem, mas eu acho também que é importante a gente conseguir, de alguma forma, avançar nessa responsabilização, né? Exatamente porque ela tem um fator dissuasor importante, né? Para evitar. Eu não estou falando por parte de pilotos, outras pessoas, porque a pessoa perde a vida também, né? Mas eu estou falando por parte de empresas e de fabricantes.